Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo fascinante da linguagem corporal. Para ser um bom comunicador, para ter uma boa oratória, precisa saber se expressar bem através dos gestos, das expressões faciais, da sua postura corporal. Quer aprender isso? É isso que a gente vai aprender neste vídeo. Eu sou Leonardo Martins, professor de oratória, e você está no canal O Vendedor de Ideias. E antes da gente começar, de fato, o conteúdo deste vídeo, eu quero te pedir para dar um like, curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Apertar lá no sininho para não perder os próximos vídeos. Já fazia um bom tempo que eu queria trazer aqui no nosso canal um vídeo sobre linguagem corporal. Afinal de contas, isso é um aspecto muito importante da comunicação. Algum tempo atrás a gente fez até um evento chamado A Oratória de Sucesso, onde eu falei sobre as ferramentas da oratória, as ferramentas da comunicação. Nossa voz, nossas palavras e nossa linguagem corporal, nossa expressão não verbal. As pessoas chamam de linguagem não verbal, linguagem corporal. Tudo isso significa a mesma coisa. O que você ensina, que mensagem você transmite através da sua postura, gestos e expressões faciais. E tudo isso é um mundo muito fascinante. Mas é claro que eu não poderia trazer para vocês aqui um conteúdo muito raso, muito superficial ou baseado apenas no que eu acho, nas minhas experiências. Afinal de contas, eu não sou especialista em linguagem corporal. Por isso, baseado no livro do Joe Navarro, um ex-agente do FBI e um dos maiores especialistas em linguagem corporal, eu estudei, pesquisei e trouxe esse conteúdo que a gente vai aprender aqui. O livro é O que Todo Corpo Fala e você vai aprender comigo o que o Joe Navarro ensina, as melhores técnicas para não só ler a linguagem corporal das pessoas, como aplicar isso na sua comunicação e melhorar a sua oratória. Pois bem, no livro O que Todo Corpo Fala, o Joe Navarro já começa falando sobre como o nosso sistema límbico, ou seja, aquela parte do cérebro que é responsável pela sobrevivência, pelas respostas automáticas ou respostas emocionais, essa parte específica do nosso cérebro, como que ela age ou que reações ela vai causar no nosso comportamento, na nossa linguagem corporal, para que a gente possa se lidar com situações de estresse, de desconforto. E isso é muito importante, porque a partir da base da linguagem corporal, que são respostas automáticas baseadas numa parte do nosso sistema límbico, ou do nosso cérebro, a gente vai conseguir assim entender melhor como que a gente pode meio que camuflar algumas dessas linguagens corporais e assim melhorar as nossas relações. Afinal de contas, nem tudo que a gente pensa ou sente a gente deve expressar naquele momento específico ou naquele contexto específico. É importante sim dominar a própria linguagem corporal para poder se expressar de forma convincente e evitar desnecessariamente ofender, magoar as outras pessoas. E um dos fatores principais para que você possa decifrar a linguagem corporal das outras pessoas é entender o contexto de certos gestos, de certas ações, atitudes ou posturas que as pessoas assumem. Não tente interpretar certo gesto, certo modo de olhar ou certo, enfim, posição que a pessoa colocou as mãos, os braços, as pernas, como se fosse algo isolado, independente do contexto ou da situação em que a pessoa se encontra. É muito perigoso tentar interpretar as intenções de alguém ou o que ela está sentindo a partir de um único gesto ou de uma única, enfim, um único aspecto ali da linguagem corporal. É muito importante entender o contexto. É interessante que João Navarro dá até um exemplo importante e que é comum algumas pessoas se equivocarem. Eu já vi pessoas falarem coisas sobre alguém que fazia esse gesto que não correspondia à verdade. Vou dar um exemplo. É o gesto de cruzar os braços. Esse gesto é tido por muitas pessoas como um gesto que significa fechamento. Eu tô recusando, não estou aceitando aquilo que você está me falando. Eu não estou gostando, está sendo desagradável ou eu não concordo. Embora eu talvez não expresse isso verbalmente. Mas o fato de eu estar com os braços cruzados significa que eu não aceito o que você disse. Na verdade, não é bem assim. Você precisa analisar o contexto, os outros sinais não verbais que a pessoa expressa, através do rosto, das expressões faciais, das pernas, os pés, que a gente ainda vai falar sobre isso, que é abordado no livro Que Todo Corpo Fala. Tudo isso, todos esses sinais juntos vão te dar um norte. Afinal de contas, cruzar os braços pode ser frio, se a pessoa estiver num ambiente ali mais frio, com um clima de uma temperatura um pouco mais baixa, ou pode ser até concentração. Eu mesmo, quando vou me concentrar numa palestra, em algo que alguém está falando, às vezes eu cruzo os braços. Então, tenha cuidado para não interpretar equivocadamente sinais fora de contexto.
Pois bem, no próximo capítulo, no capítulo 2 do livro do John Navarro, O que Todo Corpo Fala, ele explica um pouco mais em detalhes, depois de ter feito a introdução sobre a parte do cérebro, o sistema límbico, que é responsável por reações ou respostas automáticas na nossa linguagem corporal ou não verbal, ele explica um pouco mais como que funciona isso. Existe uma reação que muitas pessoas já conhecem, chamada lutar ou fugir. É uma reação automática que o nosso cérebro tem desde há muito tempo, desde nossos antepassados, de há muito tempo, que é exatamente aquela resposta que vem quando você está numa situação de desconforto alto ou estresse em alto nível. Quando a gente se sente, de certa forma, ameaçado. Quando existe algo ou alguém desconhecido que chega até nós e que pode, de alguma forma, nos ferir ou mesmo nos machucar de alguma outra forma, se você não sabe quais as intenções da pessoa, muitas vezes o nosso cérebro faz uma leitura que a gente nem sequer percebe da linguagem corporal da pessoa, do jeito que ela olha, do tom de voz dela, e a partir disso aciona aquela resposta automática de lutar ou fugir. O problema é que a maioria das pessoas só conhece essas duas reações, lutar e fugir, sendo que existe uma outra reação que o John Navarro menciona no seu livro, que é uma resposta automática, que é fingir de morto. Os animais fazem isso. Quando muitas vezes são ameaçados ali por predadores, muitas vezes eles têm essa reação de fingir de morto. E, gente, isso é tão eficaz, inclusive no comportamento humano, que pesquisas que o John Navarro relata no livro dele mostraram que em situações onde, por exemplo, atiradores, aqueles massacres que acontecem em escolas, muitas vezes alunos sobreviveram porque simplesmente deitaram no chão e se fingiram de mortos. Tudo aquilo que se mexe, que se movimenta, chama a atenção. Então, se você se finge de morto, ou seja, se joga no chão, fica imóvel, parado, tentando controlar até a respiração, você não é visto pelo agressor, pelo predador. Então, essas reações, elas são automáticas, elas se refletem sim no reino animal e, claro, no nosso comportamento como seres humanos também, nas nossas relações. E é importante a gente saber decifrar essas respostas automáticas que vêm do sistema límbico para que a gente possa, assim, saber as intenções ou mesmo se a pessoa está gostando ou não daquilo que a gente está falando. Algo muito interessante que o John Navarro menciona também no seu livro é que quase todos, ou a maioria dos comportamentos, das atitudes, das posturas, dos gestos que a gente faz, revelam basicamente duas situações, ou dois sentimentos: conforto e desconforto. É basicamente isso. Todo sinal que a gente expressa, seja as mãos, sejam os olhos, seja o nosso rosto, eles podem revelar conforto ou desconforto. Ou seja, se eu estou confortável naquela situação, se eu estou me sentindo bem à vontade, perto de pessoas que querem o meu bem, pessoas agradáveis, pessoas para as quais eu não tenho nenhum tipo de desconfiança ou eu não me sinto ameaçado. Em contrapartida, os sinais de desconforto são exatamente aqueles sinais que revelam que eu não confio tanto nessas pessoas, que eu não acredito tanto no que estão falando para mim, ou que aquilo está me incomodando, me afetando de alguma forma. E são inúmeros os relatos que o John Navarro menciona no seu livro, na prática, de como saber decifrar comportamentos, atitudes, gestos de conforto ou desconforto ajudam você a decifrar o que está na mente das pessoas. É muito interessante também falar sobre o que o John Navarro chama de comportamentos pacificadores. São aqueles que a gente faz para nos acalmar, né? Você pega ali na nuca, começa a massagear, tem gente que começa a mexer nas joias, como um anel, um cordão, a pulseira. Muitas mulheres, quando se sentem ameaçadas, elas levam as suas mãos até essa região aqui, um pouquinho abaixo do pescoço. Ele até dá um nome difícil lá, que eu não estou lembrando aqui, mas a região, o próprio nome mesmo da anatomia dessa região aqui abaixo do pescoço. Então, é uma região que muitas pessoas se protegem. Porque quando a gente se sente ameaçado, a gente quer proteger o pescoço, a gente quer proteger essa região da frente. Então, é uma forma, quando a pessoa começa a mexer no colar, ou coloca a mão aqui e ajeita a gravata, o homem, por exemplo, ajeita a gravata, ou tenta talvez tirar ali o acocho, né, digamos assim, do colarinho da camisa que ele está. Esses são sinais chamados sinais pacificadores. A pessoa está tentando se confortar. É a mesma coisa que acontece com uma criança quando está estressada, quando está com medo e coloca ali o dedo na boca. Porque ela vai lembrar daquele momento, enfim, daquela época em que ela mamava. Ela vai lembrar daquele conforto, daquele acalento que a mãe trazia, aquela segurança que a mãe trazia. Então a criança muitas vezes
chupa-dedo, por exemplo, ou uma chupeta, porque ela quer segurança, ela quer aquele sentimento de conforto, de segurança, e nós adultos não fazemos como as crianças, mas usamos outros gestos para nos acalmar. Então, saiba decifrar, saiba identificar e interpretar sinais que são para a pessoa se acalmar. E assim você vai perceber que ela está nervosa ou desconfortável com o que está sendo dito para ela ou a situação que ela está enfrentando. O terceiro capítulo do livro, O que Todo o Corpo Fala, do John Navarro, menciona ou foca especificamente nos pés e nas pernas, que são regiões do nosso corpo que geralmente são menosprezadas quando se trata de linguagem corporal. As pessoas acham que linguagem corporal se limita a mãos, ao tórax, à postura e ao rosto, aos gestos, enfim, sobrancelha, né, como você reage ali com as suas expressões faciais. Sendo que o John Navarro menciona que um dos gestos, exatamente por ser mais desprezado, ser dado menos atenção a ele, da parte do corpo, na verdade, que mais são reveladoras são as pernas e os pés. Por exemplo, quando você chega para conversar com uma pessoa, numa roda de amigos, ou mesmo um a um ali individualmente, e a pessoa ela não está com as pernas de frente para você, o tórax, o corpo dela inteiro voltado para você, mas ela, por exemplo, se vira e fala com você meio que de lado, com os pés para outra direção, é porque ela não está de fato interessada no que você está falando ou no que você tem a oferecer para ela. Ela está procurando, às vezes os pés se apontam para a saída. Ela quer sair o quanto antes, qualquer oportunidade que tiver, ela quer sair daquela conversa. Então tenha cuidado para interpretar as pessoas, para ver se o que você está falando, uma interação social que você está tendo, realmente está sendo agradável para a pessoa. Se você percebe que ela está querendo fugir, escapar da conversa, deixa a pessoa escapar, encerra ali a conversa, porque você não vai ter muito êxito ou muito resultado em insistir numa conversa, num diálogo em que a pessoa não está se sentindo confortável. E claro, os pés e as pernas revelam também nervosismo, ansiedade, né? Pessoas que ficam, às vezes, massageando as pernas, sabe aquela pessoa que você... Porque vocês não estão vendo aqui porque está debaixo da cadeira, mas a pessoa fica, sabe, limpando as palmas das mãos nas pernas, às vezes com os pés batendo, os pés, né, um no outro ali, batendo no ar, no vento. Então são diversos sinais. Desafiar a gravidade é um dos sinais que o John Navarro fala no livro dele, O que Todo o Corpo Fala. Ele menciona que quando a pessoa começa a andar, por exemplo, de ponta de pé, ou coloca a ponta dos dedos do pé para cima, enquanto está conversando no telefone, por exemplo, é um sinal de ânimo, de empolgação. A pessoa está feliz, ela recebeu alguma notícia muito boa e ela está satisfeita com aquilo. Então, você sabendo interpretar os sinais dos pés e das pernas das pessoas, com certeza vai ser muito mais fácil saber das intenções dela ou se elas estão confortáveis ou desconfortáveis. O próximo capítulo do livro Que Todo o Corpo Fala menciona a importância de ter a postura correta. O foco está no tronco, nos ombros, sabe, nessa parte do tórax da pessoa. Quando você tem uma postura que muitas vezes é uma postura encurvada, ombros para baixo, aquela coisa mais retraída, que alguns chamam, parece uma tartaruga. A pessoa está bem retraída, bem contida. Isso revela insegurança. Uma pessoa talvez mais tímida, que sofre com o medo do julgamento, coisa que a gente já falou aqui no nosso canal Vendedor de Ideias, sobre como se livrar da timidez. Tem vários vídeos sobre esse assunto aqui. Mas o ponto é que a gente precisa ter cuidado com a nossa postura. Afinal de contas, se nós não nos portarmos como alguém confiante, convicto do que vai falar para as pessoas, ou das nossas ideias, como que as pessoas vão confiar na gente? Lembra que um dos pilares da retórica, da oratória que Aristóteles ensinava era o ethos, a credibilidade, ou seja, você parecer alguém que de fato sabe o que está falando? Esse é o primeiro passo. Sem isso, você não consegue persuadir ou convencer as pessoas. Então, tenha cuidado com a sua postura. Aplique aquilo que o Jordan Peterson, psicólogo canadense, fala. Costas eretas, ombros para trás e, com certeza, a sua postura vai ser muito mais confiante. Pois bem, em outra parte do livro Que Todo o Corpo Fala, John Navarro menciona os aspectos, ou dá mais foco na parte das mãos, os gestos feitos com as mãos. Vocês devem ter percebido, e tem gente, amigos meus inclusive, que fazem, enfim, brincadeira com isso, né? Que eu tenho muitos gestos com as mãos, às vezes repetidos, né? Junto ali as palmas das mãos, as pontas dos dedos. Faço certos gestos ali como a pinça, quando você está falando de algo específico. Olha só, específico. Estou fazendo o gesto da pinça com a mão. Esses gestos denotam convicção. Parece, para você inclusive que está assistindo para mim, e de fato é assim, que eu sei do que estou falando, que eu tenho certeza do que estou falando.
E esses gestos podem ser usados para enfatizar mais ainda. Consegue perceber como eu estou usando as mãos para enfatizar as minhas palavras? Não podem ser gestos que, de repente, tanto no corpo como nas mãos, estão em desarmonia com o que eu estou falando. Imagine, por exemplo, que eu tenha mencionado um aumento nas vendas e tenha me inclinado para trás ou feito um gesto com as mãos para baixo, na direção para baixo. Isso não combina, fica desarmônico. Visualmente fica feio. Então, quando você fala de aumento nas vendas, ou de algo que aconteceu que foi grandioso, extraordinário, tem que fazer gestos amplos e para cima. Esse tipo de harmonia entre gestos e palavras é fundamental para ter uma comunicação não só bonita, bela, mas também uma comunicação que convence a sua audiência. E procure sempre, isso aqui é básico da linguagem corporal, procure sempre mostrar as palmas das mãos, certo? Quando você mostra as palmas das mãos, não esconde elas, talvez cruzando os braços, colocando a mão no bolso ou para trás. Isso denotaria ou revelaria para as pessoas insegurança. Ou até mesmo elas podem ficar desconfiadas porque não sabem o que você tem nas mãos. É aquela velha resposta do sistema límbico automática que o nosso cérebro tem, de que ela não sabe o que você tem nas mãos ou se o que você tem pode feri-la ou machucá-la. Então nunca chegue para abordar uma pessoa, por exemplo, com as mãos para trás ou com as mãos no bolso. Sempre mostre as palmas das mãos e as pessoas vão confiar em você com mais facilidade. E claro, não esqueça de dar atenção também às suas expressões faciais. Por exemplo, falar de coisas alegres sorrindo. Sorria, o sorriso ele é contagiante, ele vai com certeza ajudar você a conquistar o carisma das pessoas. Ao mesmo tempo, quando for falar de coisas sérias, use uma expressão facial séria, né? Franzir ali a testa, abaixar um pouco ali as sobrancelhas. Não falar de coisas ruins, como eu já vi palestrante falar de tragédia, de problema, e falar sorrindo, como se estivesse contando uma piada. Não fica harmônico, não fica bonito, fica dissonante. A gente às vezes nem sabe explicar o que é, mas gera um desconforto na audiência. Ver alguém falar de algo ruim enquanto sorri, parece coisa até de psicopata. Então tem que ter cuidado para você não ter expressões faciais, assim como gestos, que estão em desarmonia com o que você fala. E claro, para encerrar, o John Navarro no livro dele fala do que todo mundo quer saber, que são técnicas para você identificar mentirosos. Tem uma que as pessoas pensam demais que acontece assim, que é quando você não olha a pessoa no olho. Tem muita gente que pensa isso, que o mentiroso é aquele que não te olha no olho, ele não mantém contato visual. Sendo que, através de estudos, através de pesquisas, o John Navarro relata que os maiores mentirosos, aqueles que mentiam descaradamente, muitas vezes em tribunais, em depoimentos que faziam à polícia, olhavam olho no olho. Então isso mostra para nós, é uma comprovação de que aquilo que a gente mencionou no começo, que o John Navarro menciona na introdução do livro, é um fato. Não adianta interpretar um sinal de linguagem corporal e achar que a partir daquilo você consegue ter uma conclusão sobre as intenções da pessoa, sobre se ela está confortável ou não, ou se ela está mentindo ou falando a verdade. Não é assim, pessoal. Tem que ter contexto. A pessoa pode olhar no teu olho, mas o corpo inteiro dela, todo o restante, está sinalizando que ela não está acreditando no que ela mesma está falando. Então, aprenda a interpretar a linguagem corporal das pessoas da forma correta, analisando o contexto, expressando também as suas ideias com todo o poder que a linguagem corporal pode lhe transmitir. E assim, você vai se tornar um excelente vendedor de ideias. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar para você um convite especial. Se você quiser aprender mais, desenvolver sua oratória, sua comunicação, aprender tudo isso que a gente aprendeu, que a gente ensinou, na verdade, aqui nesse vídeo, e muito mais, eu te convido a se tornar meu aluno no curso O Poder da Oratória. É só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Então, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Quero pedir a vocês que, se tiver algum desses aspectos da comunicação não verbal que tiver te chamado a atenção, que você não sabia, comenta aqui. Vamos compartilhar um pouco de conhecimento. Se você já viu na prática alguém demonstrando esses sinais e como você os interpretou, comenta aqui que eu estou muito feliz e empolgado de saber o que é que vocês acham desse conteúdo ou se já conheciam alguma dessas coisas, tá certo? Não deixa também de se inscrever no canal, ativar as notificações. Não adianta só se inscrever, tem que ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Forte abraço e até a próxima!